A sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo, lição número 2, de 12 de abril de 2020, sublimidade das bênçãos, no sentido de a grandiosidade, o grande valor das bênçãos espirituais. E essa lição é um convite a darmos um valor maior para as bênçãos espirituais do que as materiais. E diz o texto áureo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Isso mostra desde já a doxologia do apóstolo Paulo, doxologia no sentido de manifestação de louvor, enaltecimento a Deus. E ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor, louvado seja Deus, aleluia, glória a Deus. Isso é doxologia, é adoração, enaltecer a Deus. Verdade prática: Deus nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo para que desfrutássemos das bênçãos espirituais. Então mostra um projeto de Deus, um plano de Deus antes da fundação do mundo. Isso está no versículo 4 da leitura bíblica em classe, leitura essa que é do capítulo 1, versículo 3 e 4, e do versículo 9 até o 14. Então há esse projeto de Deus, tem esse plano de Deus que nos elegeu, nos predestinou e nos concede ricas bênçãos espirituais. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O comentarista, ele nos traz um resumo da lição. Fazendo um resumo da lição, ele começa no tópico 1 dizendo a nova posição em Cristo. Quando nós vamos falar de sublimidade das bênçãos espirituais, você tem que entender a tua posição em Cristo. Em Cristo. Se você tem uma posição hoje, é porque Cristo fez uma obra redentora, porque a glória pertence a Ele. Todos os benefícios de bênçãos espirituais são decorrentes do Calvário, da cruz, da obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele, no número 1 do tópico 1, ele fala de doxologia, que é esse enaltecimento a Deus. No número 2, ele vai falar das bênçãos espirituais. Tenha muito cuidado com isso. Dê prioridade às bênçãos espirituais. Você não vê Jesus ou alguém mandando, vai correr atrás das bênçãos. O propósito não é criar um povo ambicioso atrás de bênçãos materiais. Ainda que eu creio que Deus nos abençoa com bênçãos materiais, sem dúvida alguma, mas busque primeiro o reino de Deus e toda a sua justiça, as outras coisas são acrescentadas. Observa aqui em Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2, o versículo 1 diz: e será que se ouvires a voz do Senhor, teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. As bênçãos têm que ir atrás de você. As bênçãos são consequências, é uma consequência da tua fidelidade com Deus. Busca Deus em primeiro lugar, porque você já é abençoado. E é por isso que no número 2 ele fala das bênçãos espirituais. Aprenda a reconhecer e entenda as bênçãos espirituais. No livro de Efésios, Paulo ele cita algumas dessas bênçãos, dizendo que nós somos santos. Ser santo, ser separado, é bênção espiritual. Ele diz que somos também filhos de Deus, predestinados a sermos filhos. Isso é bênção espiritual. Ele diz que fomos remidos, perdoados pelo sangue de Jesus. Isso é bênção espiritual. Ele cita também que Deus nos revelou a sua palavra. Nos revelou a sua palavra. Isso é bênção espiritual. Vida eterna, bênção espiritual, irmãos. Então compreenda essas bênçãos espirituais. E tudo isso em decorrência da sua nova condição. E por isso ele diz no número 3, sua nova condição. Somos abençoados com toda a bênção espiritual a partir da pessoa bendita de Jesus Cristo. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Não esqueça da nossa nova condição. Resumo do tópico: as bênçãos espirituais que os crentes receberam da parte de Deus possibilitam uma nova vida em Cristo e, portanto, devemos lhe ser agradecidos. Tópico 2, uma vida cristocêntrica neste mundo. Importante que você se sinta agraciado por Deus e, por consequência, você louve e glorifique a Deus. Esse é o grande propósito dessa lição, você compreender essas bênçãos espirituais.
entendemos já no tópico 1 nossa nova posição em Cristo. Mas, e como aconteceu isso? Quando aconteceu? E com que finalidade? Com que propósito? Então, com essas perguntas, entenda o tópico 2. O tópico 2. Primeiro que ele diz, como que aconteceu isso? Aconteceu porque o número 1 fala que a revelação do mistério. Então Deus se fez carne, trouxe as boas novas e ele revelou o mistério da sua vontade. Aquele plano, desde lá antes da fundação do mundo, ele agora revela esse plano e ele mostra e revela aquilo que estava oculto, e ele se revela através da obra redentora de Cristo. A vontade de Deus, ela é revelada por meio do seu Filho. João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Deus revela esse mistério por intermédio de Cristo. Isso aconteceu por intermédio de Cristo. A revelação do mistério. Por isso ele fala do mistério. Isso, por isso ele fala o número 1. Número 2, quando? Na plenitude dos tempos. Na plenitude dos tempos. Paulo, ele revela esse plano divino, ele mostra esse plano divino que ele vai convergir e vai ser direcionado todo em direção a Cristo Jesus. Isso no versículo 10 fala sobre isso. Com isso há uma ruptura do pecado. Aquele pecado que vem lá desde Adão, há uma ruptura e agora nós temos um Salvador. Tudo isso planejado por Deus quando, pastor? Na plenitude do tempo. O tempo esse, não esse tempo cronológico de relógio, não, mas no tempo kairos. Um tempo que se refere a algo previamente determinado por Deus. É o kairos de Deus. Então, por isso, na plenitude dos tempos, Deus, sim, ele nos traz essa nova condição e que irá nos conduzir, aí que é o propósito e é o título da lição, a uma vida cristocêntrica neste mundo. Por isso ele fala uma vida cristocêntrica nesse mundo. E eu tenho essa vida cristocêntrica nesse mundo porque houve a revelação do mistério no tempo de Deus, e por ser o tempo de Deus, terá como propósito, como finalidade, por consequência, o louvor da glória de Deus. É o número 3 e o item número 3. Nós, como herdeiros da promessa de Deus, possamos sempre estarmos no centro da vontade de Deus. Possamos tomar posse dessas bênçãos e cumprir essas bênçãos espirituais, reconhecendo o que Cristo fez por nós. Isso irá nos trazer em nós um sentimento de gratidão, irá nos fazer reconhecer que o louvor e a glória pertencem a Deus. Por isso, tenha uma vida cristocêntrica, onde Cristo é o centro de todas as coisas. Ao contrário de uma vida antropocêntrica, onde o homem converge com tudo, o homem se utiliza de autoajuda, o homem se utiliza do eu posso, eu faço, eu consigo, eu faço isso, uma vida hedonista, onde ele coloca em primeiro lugar os prazeres da vida. Não. Temos uma vida cristocêntrica, onde Cristo é o centro de todas as coisas. Louvado seja Deus. Por isso o tópico 2 resume os decretos eternos planejados por Deus e executados por Cristo, inclui a salvação dos pecadores e a restauração de todas as coisas. O Espírito Santo, penhor de nossa herança, penhor, garantia, certeza que nós iremos obter essa herança, que de posse dessas bênçãos espirituais, Deus vai cumprir em nós ricas bênçãos espirituais também, na vida eterna, na glória eterna, e desde já, como santos, como filhos de Deus, sim, tomamos posse das bênçãos espirituais. Mas que garantia eu tenho? Tenho a garantia do selo do Espírito Santo, é isso que ele fala no número 1, que nós somos marcados, selados. Isso mostra sinal de propriedade de Deus. Como propriedade de Deus, o maligno não nos toca. Como propriedade de Deus, somos filhos de Deus. E pelo selo do Espírito Santo nos mostra que aqueles que são guiados
pelo Espírito de Deus, esses são verdadeiramente os filhos de Deus, sim. O Espírito de Deus nos regenera, nos purifica. O Espírito de Deus, ele também convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. O Espírito de Deus nos santifica, principalmente o Espírito Santo nos conduz a um relacionamento com Cristo Jesus. Irmão, isso é muita bênção espiritual. Para isso, tudo isso por meio dos frutos, do fruto do Espírito Santo. Cuidado que em Gálatas fala sobre o fruto do Espírito Santo. É importante, nós pentecostais, acreditamos na atualidade dos dons espirituais, acreditamos no batismo do Espírito Santo, sim, nos milagres, do poder. Mas lembre-se também que o fruto do Espírito Santo fala de um caráter, de um procedimento, de uma vida cristocêntrica, como falamos no tópico anterior. Por isso, eu deixo aqui um versículo, Mateus 7, 21, que diz assim: nem todo que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, perceba esse detalhezinho. Diz não é suficiente, mas ele diz, mas todo aquele que faz. Então, dizer só, da boca só não é suficiente, mas fazer, isso diz conduta, caráter em Cristo Jesus. Temos a garantia, o penhor da nossa herança, é o número 2, para que você entenda. Tem pessoas que quando precisam de dinheiro vão até o banco e conseguem o dinheiro empréstimo e como garantia, como penhor, entregam uma joia. E para o banco, a garantia que vai se cumprir o pagamento daquela dívida é aquela joia. Entenda isso de uma forma material, algo físico, secular, para você entender as coisas espirituais. Assim é o Espírito de Deus, o depósito de Deus em nossa vida. Desde já temos o Espírito Santo em nossa vida. Garantia, é o penhor, está no versículo 14 do capítulo 1 de Efésios. Então, não se esqueça disso, creia, louvado seja o nome do Senhor. É fundamental que, como servo de Deus, possamos crer nas bênçãos do Senhor e na garantia que Deus nos concede para que o seu plano venha se concretizar totalmente em nossas vidas. Louvado. Resumo do tópico 3, o Espírito Santo faz morada na vida daqueles que recebem a salvação. Os identifica como pertencentes a Cristo e lhes garante a vida eterna. E fazendo uma breve conclusão da lição de hoje, amados irmãos, essa epístola que Paulo escreve aos Efésios mostra um plano divino de Deus, o plano de Deus revelado em nossas vidas na plenitude dos tempos, como nós observamos no decorrer da lição, mas tudo em Cristo, por meio de Cristo. E por meio de Cristo houve uma reconciliação do homem com Deus, uma restauração das coisas visíveis e invisíveis. Tudo com um propósito que seja para a glória de Deus. Que Deus abençoe, a paz do Senhor em nome de Jesus.